Esse é um trabalho sobre as relações ecológicas. As relações ecológicas, elas são interações que ocorrem entre os indivíduos de uma comunidade. Como esses indivíduos eles vivem numa comunidade, eles não são uma espécie isolada. Então vai existir entre eles interações e cada uma delas tem um nome. Os tipos de interações dessas relações, nós vamos ter a intraespecífica, que é quando ela ocorre entre indivíduos das mesmas espécies, e interespecíficas, quando ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Elas podem ser harmônicas, quando ela vai trazer benefício para um ou para os mais indivíduos envolvidos, sem causar prejuízo. E ela pode ser desarmônica, quando ela traz benefício somente para um indivíduo e causa prejuízo para o outro. A gente vai se atentar às relações intraespecíficas. Primeiro nós vamos falar das harmônicas. A gente primeiro vai falar da colônia. As colônias, elas são associações entre indivíduos que elas mantêm uma ligação anatômica entre si. Então, os indivíduos eles estão ligados fisicamente entre si, eles podem ser móveis ou fixos e eles têm um profundo grau de interdependência. Tá? As colônias ainda podem ser homotípicas, sem diferenciação entre os indivíduos e sem divisões de funções, como a gente tem o exemplo da colônia das bactérias, e heterotípicas, com diferenciação entre os indivíduos e com divisão de trabalho. Tá? Esse exemplo a gente tem as caravelas do mar e os courais. Aqui a gente tem os exemplos das colônias de bactérias e aqui a gente tem os exemplos das caravelas. Tá? Lembrando que as caravelas, elas são os tipos de colônia, elas são colônias móveis, tá? E os corais, que já são umas colônias fixas. Um outro tipo de interação é a sociedade, que é uma reunião de grandes grupos de indivíduos, na qual existe um elevado grau de hierarquia e divisão de trabalho. Então, na sociedade, é uma organização cooperativa. Eles são separados por castas e eles são independentes fisicamente. Então, a gente tem um exemplo da colônia da Sociedade das Abelhas, que elas são bem divididas. Elas têm operárias, zangão, elas têm essa divisão. Um outro tipo de interação são as reuniões, que são agrupamentos temporários de indivíduos em função de um determinado estímulo. Um que a gente pode perceber são as aves migratórias, quando elas viajam para outras regiões em determinadas épocas do ano. E uma que a gente também pode perceber é aquela reunião de insetos que fica ao redor das lâmpadas quando elas estão acesas. Nas desarmônicas, a gente pode falar do canibalismo, que ele ocorre quando um indivíduo se alimenta do outro da mesma espécie. A gente tem o exemplo da viúva negra e do louva-a-Deus. Geralmente, isso acontece quando acontece uma falta de espaço ou de alimentos, né? Ou quando os alimentos eles são limitados. E a gente tem a competição, que é uma intraespecífica também. Ela ocorre quando os indivíduos da mesma espécie disputam algum recurso natural, território ou direito de se reproduzir. Geralmente a competição ela vai acontecer quando tem disputa, né? Quando eles disputam um território, quando por processos sexuais, por fêmeas e também pela comida, né? A gente tem os exemplos dos cães, dos elefantes marinhos e dos leões, que é o maior exemplo. Bom, essa foi as interações intraespecíficas e é só isso.